Olá, amigos, um bom fim de semana a todos. O Campeonato Brasileiro será disputado normalmente, terá sua 15ª rodada neste sábado e neste domingo, no meio de duas datas FIFA, com jogos da Seleção Brasileira nesta sexta e na próxima terça. Eu, pelo menos, presto mais atenção nos jogos do Brasileiro, acho os mais interessantes, apesar dos desfalques de alguns times por causa das convocações de várias seleções sul-americanas aí. E dessa 15ª rodada, o forte está no sábado, o mais forte. São 4 jogos no sábado e 6 no domingo. Os times mais fortes, ou quase todos mais fortes, os jogos mais interessantes, os duelos mais que chamam a atenção, estão no primeiro dos 2 dias. A começar pelo primeiro deles, 17 horas, Vasco e Flamengo. Depois tem às 19 horas, Palmeiras e São Paulo. Aí, 2 clássicos estaduais. 2 clássicos estaduais. No mesmo horário do jogo paulista tem Coritiba e Fortaleza. E às 21 horas, o jogo do líder contra o Lanterna. Atlético contra Goiás. Para vocês verem, líder versus Lanterna. No domingo, às 16 horas, temos um Santos e Grêmio, um duelo interessante. Fluminense e Bahia, um jogo tricolor. 18h15, Sport e Botafogo. Atlético Goianiense e Bragantino. E às 20h30, Internacional, vice-líder, contra o Atlético Paranaense, e Ceará e Corinthians. Vamos dissecar rapidamente aqui. Vasco e Flamengo. O favoritismo é rubro-negro. Ganhou praticamente todos os jogos esse ano, tem levado a melhor nesses clássicos. O ano passado teve um 4x4 que o Vasco comemorou como um feito, mas o Flamengo ganhou os demais, já tinha goleado antes em Brasília, no primeiro turno. No Carioca, o Vasco não foi à final de nenhum turno, o Flamengo foi à final dos 2. Ganhou um, perdeu o outro, para o Fluminense, ali do critério de desempate, e ganhou o título em cima do Fluminense com 2 vitórias. Então o favoritismo é amplamente rubro-negro, que mesmo com os desfalques do Arrascaeta, do Rodrigo Caio, do Everton Ribeiro, agora do Isla também, que está na seleção chilena, então são jogadores que pesam, mas o Flamengo tem um banco, contratou para suprir esse banco, e ainda tem a agradável surpresa de ver a garotada pedindo passagem, dando conta do recado e mantendo a pegada. Então essa garotada aumentou o número de opções, o Domenech Torrente aí. Ao passo que o Vasco está sem técnico. O Alexandre Gracelli, que era um auxiliar, vai dirigir o time com a demissão do Ramon Menezes. Surpreendente, porque já havia até um ramonismo no Vasco. O Vasco que largou bem no campeonato, aproveitando as primeiras rodadas, mas agora ficou porque a limitação do elenco é gritante. Isso não é problema do Ramon, não. É problema de qualquer técnico que assumiu o Vasco. Vai ser difícil para o Vasco aí tentar, tudo bem, é clássico, tudo pode acontecer, mas eu acho que o favoritismo aí é muito grande do Flamengo nesse clássico. Coritiba e Fortaleza, embora o jogo seja no Couto Pereira, eu vejo Fortaleza com uma pegada maior. Vem de uma derrota maiúscula sobre o Atlético Mineiro, jogando com 1 a menos desde os 38 do primeiro tempo, e mesmo assim passou por cima do Atlético, o líder, ganhou, tendo um gol anulado, fazendo um a seguir e perdendo um a terceiro. O Rogério Ceni brilhou em cima do Sampaoli, com a sua 3ª vitória em 3 jogos contra um técnico em que ele se espelhou. Quando ele tirou aquele ano sabático para aprender, ele passou uns dias no Sevilha acompanhando o trabalho do argentino. Então o Fortaleza tem mais chance de vencer do que o Coritiba. Sem torcida, dilui-se muito o fator casa, dilui-se muito. Então, o Fortaleza é um time que tem jogado bem, né, em relação aos adversários aí. O Fortaleza tem o 9º lugar e o Coritiba é o 18º. Palmeiras e São Paulo, pela tabela, é o melhor duelo, porque o São Paulo está em 4º e o Palmeiras em 5º. Os dois sob desconfiança. São Paulo vem de uma boa vitória, né, por 3-0 sobre o Atlético Goianiense, e o Palmeiras perdeu sua invencibilidade para o Botafogo, o time que está lá embaixo na zona de rebaixamento. Só havia ganhado um jogo, curiosamente, do líder Atlético. Então é um jogo cujo perdedor pode ter o técnico na Berlinda novamente. O Fernando Diniz de um lado, Vanderlei Luxemburgo do outro, principalmente se for Luxemburgo. Porque o Palmeiras não está em ano eleitoral, ao contrário do São Paulo. Então, São Paulo pode ser que segure ali o Fernando Diniz, porque vai ter eleição daqui a poucas semanas, tudo. Então, o jogo é perigoso mais para o Palmeiras. Pelo elenco, ele teria um favoritismo, não pela tabela. E vale uma colocação muito importante aí, porque vai com
improvável insucesso do Atlético na frente aí, alguém tem que estar ali perto ali, os dois estão lutando por essa condição. Atlético e Goiás não dá nem para esperar outra coisa. Mesmo com os desfalques, os jogadores que estão em seleções estrangeiras, sobretudo o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, que fez muita falta em Fortaleza, o Atlético é favorito. O Goiás vem de 2 derrotas em casa, não consegue engrenar. O Anderson Moreira entrou no lugar do Thiago Largue, não sei para quê, está no terceiro técnico, Ney Franco, Anderson Moreira, Thiago Largue, Anderson Moreira, 2 derrotas em casa, vai pegar logo o líder no Mineirão, único time 100% em casa. Favoritismo absoluto do Atlético. Santos e Grêmio, pela tabela é o Santos, 7º. O Grêmio 11º. Mas o Santos está sentindo muitos desfalques, né? Os jogadores estão pesando, Soteldo, Carlos Sanches, são jogadores que estão fazendo muita falta, o elenco é mais enxuto, e o Grêmio começa a se acertar um pouquinho. Não é aquele Grêmio que a gente se acostumou a ver em anos anteriores, não. Mas vem de uma boa vitória aí na última rodada, está dando uma respirada na tabela, não tem Libertadores no meio da semana para atrapalhar, então ele pode escalar o que o Renato tem de melhor. Então eu vejo o Grêmio com uma boa chance aí de surpreender o Santos nesse jogo. Fluminense e Bahia, o Fluminense é o 6º, o Bahia é o 13º. O Fluminense vem de uma ótima vitória, né, na última rodada, e o Bahia também. O Bahia veio de uma vitória categórica, né? Categórica também, né? Então são 2 times que jogam para frente, jogam para cima, buscam o gol. O Mano Menezes está podendo respirar um pouco melhor agora no Vitória Bahia, mas ele vai pegar o bom gosto dele, porque o Odair Hellmann foi o que encerrou a sua era no Cruzeiro ano passado, nas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro jogo, o Internacional do Hellmann ganhou no Mineirão por 1-0, gol do Edenilson, ganhou do Cruzeiro, então do Mano, que se demitiu no vestiário depois do jogo. Então, o Odair encerrou a era Mano Menezes no Cruzeiro. Eles vão se reencontrar agora nesse duelo interessante de tricolores aí. É um jogo talvez mais equilibrado de todos aí que eu vejo tecnicamente. Rivalidades estaduais à parte, isso não é uma rivalidade estadual, mas é um equilíbrio muito grande de forças aí. Atlético Goiás e Bragantino, 16º com 19º, o que vier aí é lucro para quem ganhar. O Atlético Goiás tem jogado melhor futebol, o Bragantino, junto com o Corinthians, é a grande decepção do brasileiro. Chegou cheio de fumaça, campeão da Série B, melhor campanha da primeira fase do Paulista, está sendo um fracasso rotundo. Né? O Maurício Barbieri agora, o time não se engrena, perdeu em casa para o Internacional nessa quinta-feira por 2-0. Então um time que vai brigar para não voltar para a Série B, né? Frustrando o investimento da multinacional, do energético lá Red Bull, né? Frustrando, é um passo atrás muito grande que estava fora dos planos da multinacional. Sport e Botafogo, o Sport tem mostrado um melhor futebol, uma campanha um pouco mais regular, embora venha de derrota para o Flamengo na última rodada, e o Botafogo vem de uma grande vitória sobre o Palmeiras, só que vai jogar na casa do Sport. O Sport tem mais jogadores, tem melhores jogadores, mas o Botafogo tem feito bons jogos ali. O Sport está em 8º, deu uma subida na tabela, o Botafogo 17º. Ceará e Corinthians, 14º com 15º. Ali é uma luta por posição em glória. O Ceará está dando mostras de que está começando a ficar pelo caminho, o elenco limitado, não está conseguindo, tem ficado, enquanto o Fortaleza sobe, o Ceará deu uma estagnada. E o Corinthians, nada. É um ano, apesar de ter ido à final do Paulista, um ano horrível para o Corinthians esquecer, e que não termine pior, porque o time não tem padrão, não tem conjunto, troca jogador daqui, troca jogador dali, não se encontra. Há uma fase geral do time, o Coelho ainda não conseguiu ajeitar mais ou menos a equipe. Então, é um jogo bom para o Ceará se recuperar aí em cima de um time que está muito frágil. Internacional Atlético Paranaense, o Internacional vem de uma boa vitória fora de casa, Bragança Paulista. O Atlético Paranaense vem de uma derrota, né, não tem jogado tão bem assim nos últimos jogos, está em 12º, o Internacional é o 2º, com um jogo a mais que o primeiro, que é o Atlético, né? Então ele precisa ganhar esse jogo para ficar um pouco perto do Atlético aí, porque uma hora que o Galo pagar esse jogo vai dar uma folgadinha, então é bom que não se afaste muito, ele vai jogar em casa, é uma chance de ouro. O Atlético Paranaense é um time que deu uma melhorada, mas ainda não é a mesma equipe do ano passado, porque perdeu substância, a verdade é essa. É uma rodada que promete, em meio a jogos do Brasil, pode ter até troca a liderança. Acho inviável, porque o Atlético joga com lanterna, o líder Atlético.
mas pode ter mexido nas primeiras posições ali, com o duelo paulista, o duelo carioca, o Flamengo que está em terceiro, precisa vencer para poder se manter a 3 pontos só do Galo, com o mesmo número de jogos. Então, essa luta pela liderança está sendo o barato aí dessa competição. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Até a próxima.